Eu fiquei alguns dias sem publicar vídeo porque estava de molho, né, por Covid e também porque tive que viajar de volta para cá agora, para o Rio, mas muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Então eu quero aproveitar esse vídeo de hoje e mencionar 3 assuntos, 3 notícias que me chamaram a atenção esses dias aqui, para a gente poder entender algumas coisas. A primeira delas será sobre o Alexandre de Moraes, o Xandão, chegando de voadora no partido do Bolsonaro. Porque o negócio complicou bastante para o PL e agora serão multados em 22 milhões de reais. Mas antes disso, um recado. As eleições passaram e a extrema-direita foi derrotada no Brasil, pelo menos por enquanto. Por isso quero vir aqui hoje falar sobre o Surfshark, que é um serviço de VPN que vai te dar mais proteção na internet, além de abrir uma infinidade de possibilidades para você. Eu explico. Quando eu comecei a falar sobre política aqui na internet, aqui no YouTube, e sobre grupos extremistas, isso me pôs em contato com grupos maliciosos digitais e me pôs na mira de muitos ataques e de vulnerabilidade, além de tentativas de invasões das minhas contas. Usar o serviço de VPN como o Surfshark foi uma das primeiras recomendações dadas por profissionais de segurança digital, de modo a eu me proteger e a me blindar contra esses ataques. Um dos objetivos seria proteger e criptografar os meus dados, e também proteger o meu IP, de modo que ninguém soubesse de onde eu estava me conectando. Serviços de VPN como o Surfshark são usados no mundo inteiro por jornalistas, comunicadores, por pessoas que estão confrontando regimes autoritários e que praticam censura estatal. Esse é um modo para que essas pessoas driblem tal censura e consigam se comunicar com o mundo. Mas é óbvio que, além de segurança digital, o Surfshark proporciona outras vantagens. Uma delas, por exemplo, é o streaming. Quantas vezes você quis assistir algum filme na Netflix e quando chega lá para olhar o catálogo, descobre que aquele filme tão comentado só pode ser assistido em certa região, como Estados Unidos ou Europa. E aquela série ou filme não está disponível no seu país. Com o Surfshark você pode mudar sua localização e desse modo ter acesso ao vasto catálogo norte-americano da Netflix ou de outros serviços de streaming. Outra vantagem é se você costuma viajar. Com o Surfshark você pode também aproveitar promoções e oportunidades de aluguéis mais baratos de carro, por exemplo, ou inclusive de hospedagem ou de passagens aéreas, mudando sua localização e aproveitando promoções locais. Isso também evita que você tenha o seu cartão de crédito bloqueado no exterior por causa de transações supostamente suspeitas. Também protege seus dados caso você acesse redes de Wi-Fi públicas. A grande vantagem é que com uma única assinatura do Surfshark você tem acesso em inúmeros dispositivos ilimitados. Por exemplo, celulares, Smart TVs, tablets, computadores e qualquer outro dispositivo que você quiser. Se você baixar o VPN Surfshark com esse cupom abaixo aqui na descrição, você terá 85% de desconto, além de 3 meses adicionais grátis. Essa é uma promoção especial de Black Friday. Se você por acaso usar o serviço e não curtir por alguma razão, que eu acho muito difícil, você pode também pedir um reembolso em até 30 dias. Por isso recomendo que você vá lá, conheça o serviço Surfshark, utilize e desfrute dessas inúmeras vantagens. Como eu falei, o primeiro assunto tem a ver com a multa aplicada pelo presidente do TSE e ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, que quando recebeu uma ação do PL, uma ação do partido do Bolsonaro, tentando anular votos em algumas urnas, ou seja, em muitas urnas na verdade, são milhares de urnas, mas eles queriam anular esses votos porque eram urnas antigas, porque segundo o partido havia falha no sistema dessas urnas mais antigas. Caso isso acontecesse, vamos supor que num mundo hipotético bizarro, votos dessas urnas fossem anuladas, segundo o PL, o Bolsonaro teria ganho. Só que a questão, o X da questão aqui dessa ação movida pelo PL é que eles só pediam anulação do segundo turno, sendo que essas mesmas urnas haviam sido usadas no primeiro turno, que foi o momento no qual o PL elegeu muitos deputados, é a maior bancada do Congresso hoje, elegeu muitos senadores e também elegeu muitos governadores. Muito conveniente, Você faz uma ação anulando o segundo turno, nesse caso tentando evitar que o Lula ganhasse, mas não fazer uma ação que impactaria no próprio partido e levaria uma nova eleição para todo mundo. E aí poderia ser sim que o PL perdesse o número de deputados que tinha. Então, o Alexandre de Moraes inicialmente deu uma resposta dizendo o seguinte, olha, mandem aqui uma ação nova, mandem aqui uma ação pedindo também a anulação do primeiro turno. Se não acontecer isso, eu não vou avançar com isso. Mas não aconteceu e daí o Alexandre de Moraes foi lá, anulou essa ação e ainda aplicou uma multa por má fé processual. Eu quero ler aqui um trechinho da decisão do Alexandre de Moraes contra o partido do Bolsonaro e contra a coligação de partidos que ajudou a eleger essa bancada gigantesca de bolsonaristas. Diz o seguinte aqui, Alexandre de Moraes: a total má fé da requerente
em seu esdrúxulo e ilícito pedido, ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos criminosos e antidemocráticos que, inclusive com graves ameaças e violência, vem obstruindo diversas rodovias e vias públicas em todo o Brasil. Ficou comprovada tanto pela negativa em aditar-se a petição inicial, nesse caso, também pedir anulação dos votos no primeiro turno, quanto pela total ausência de quaisquer indícios de irregularidades e a existência de uma narrativa totalmente fraudulenta dos fatos. Daí prossegue aqui Alexandre de Moraes, Os argumentos da requerente, portanto, são absolutamente falsos, pois é totalmente possível a rastreabilidade das urnas eletrônicas de modelos antigos. E como eu falei, daí, além de anular a decisão, aplicou uma multa de 22,9 milhões de reais. E muita gente está rindo aí da ironia, 22, número do Bolsonaro, número do partido, 22 milhões de reais, e ainda bloqueou o fundo eleitoral desses partidos da coligação. Ou seja, agora esses partidos estão desesperados e pode levar também a um racha nessa base bolsonarista, Essa é a primeira notícia. E como eu falei, isso indica, esse teor golpista de um grande partido do Centrão agora, aliado ao Bolsonaro, que comprou a narrativa bolsonarista, que está tentando sabotar a democracia brasileira, mas nesse sentido aqui a gente tem o Alexandre de Moraes que está segurando as rédeas da situação. Eu acho que pouquíssimas vezes na democracia brasileira recente um ministro do Supremo, nesse caso do TSE também, se tornou tão central para preservar as instituições, para preservar a República, para evitar o colapso. Nesse caso, já falei anteriormente aqui também, o Alexandre de Moraes será lembrado como um grande defensor, nesse momento em particular, no Brasil, das instituições. Se não fosse ele, possivelmente o negócio seria bem mais complicado no Brasil. A segunda notícia tem a ver com Alexandre Frota, Alexandre de Moraes primeiro, Alexandre Frota depois, Alexandre Frota, ex-deputado bolsonarista e que foi convidado para integrar a transição do Lula, do governo novo agora, na pasta da cultura. E aí isso revoltou as pessoas e revoltou a classe artística porque, como eu falei, o Alexandre Frota foi inicialmente um aliado do Bolsonaro. Ele se elege como deputado federal com base numa agenda bolsonarista. Ele vai junto na onda bolsonarista. Mas ele rompe com o Bolsonaro rapidamente, passa a criticar o Bolsonaro, se desfilia do partido do Bolsonaro, que era o PSL na época, se filiou depois ao PSDB, e aí ele passa a tornar um grande crítico do bolsonarismo, e agora ele vem aqui convidado para a transição com o Lula. Eu quero ler para vocês aqui uma mensagem publicada pelo Pedro Cardoso. Ele não curtiu nem um pouco essa decisão do PT para isso. Eu vou ler para vocês aqui a mensagem do Pedro Cardoso. Bom dia. Alexandre Frota é um aliado do fascismo bolsonariano. Diz agora que decepcionou-se e mudou de lado. Por que razão haveríamos de acreditar? A nomeação dele para a equipe de transição, venho concordar com o colega José de Abreu, é mesmo uma agressão aos artistas que jamais se aliaram ao fascismo. É impossível entender, muito menos aceitar, a nomeação de um aventureiro alpinista social, como esse Alexandre, mas que obviamente entrou para a política porque foi o melhor emprego que conseguiu, e nunca jamais porque teve algum interesse nos assuntos públicos. E quanto à cultura, qual a contribuição para ela Alexandre teria feito que o credencie como articulador político dos interesses culturais coletivos? Nenhuma. Além da sua nulidade como artista, nunca esquecer que se elegeu xingando, ofendendo, gritando, mentindo, navegando a onda fascista de 2018. É indesculpável. Vai agora um governo eleito, em nome da defesa da democracia, acolher um aliado da primeira hora do fascismo apenas porque ele se diz arrependido? José de Abreu, repito, está certíssimo ao protestar. Termos que conviver já com a corja fascista que se elegeu já não chega? Precisamos dar voz e prestígio a uma pessoa que, egressa recente das linhas fascistas, nada fez que mereça o respeito de ninguém? O PT está tão fraco assim que precisa do apoio de um agressor que ontem o xingava? Eu acho que não. É erro catastrófico para a cultura e para o país dar relevância a uma pessoa moral e intelectualmente desqualificada como Alexandre Frota. E mais, ele hoje se diz aliado da democracia, mas quem nos garante que amanhã os interesses dele não o levarão de volta ao colo do melhor fascismo bolsonariano? Roberto Jefferson e Edir Macedo foram aliados de ocasião do PT antes de lhe ser mais vantajoso passarem a opositores. Não sou membro do PT, nem ganhei eleição alguma, mas me sinto no direito de reclamar respeito a todos nós que votamos em Lula para arrancar o fascismo da gerência do executivo. Alexandre Frota é um oportunista, desonesto e irrelevante. Tê-lo na equipe de transição é uma ofensa, a mesmo algo de podre no Reino da Dinamarca. Eu vou expressar aqui talvez uma opinião um pouco impopular nesse sentido, porque
Compreendo a revolta de muita gente de ter o Frota nessa equipe de transição. De fato, ele foi um aliado do Bolsonaro, isso é inegável. Ele foi alguém que, inclusive, participou de lives de bolsonaristas, que fez coro para esse momento no Brasil. Mas, por outro lado, se a gente for pensar, gente, a esquerda tem um discurso, em grande parte, uma parte da esquerda pelo menos, né, em grande parte, que é contra o punitivismo penal, por exemplo. Vamos dizer o seguinte: tem uma ala da esquerda grande, importante, que considera que um criminoso, por exemplo, vai preso, ele vai ser reabilitado e depois vai deixar a prisão e poderá se reinserir na sociedade. Inclusive para crimes hediondos, assassinos, estupradores, sabe? Crimes bárbaros. Então há uma parcela importante da esquerda que acha que um criminoso pode sim se recuperar, se reinserir e voltar a ser um membro ativo da sociedade. Se um criminoso como esse, um assassino, pode ser preso, passar um tempo na cadeia e voltar e poder arranjar um trabalho, se é possível acreditar na recuperação das pessoas, por que a esquerda tem, no geral, tanta dificuldade assim de reabilitar ou de aceitar a recuperação política, ideológica de certas pessoas? Porque eu vejo isso em relação a muitas figuras que já foram lavajatistas, que já foram críticas do PT, que já foram antipetistas, inclusive, que foram bolsonaristas. Há uma rejeição enorme que essas pessoas mudem de ideia. Para mim é totalmente plausível que um jornalista, por exemplo, em 2014, 2015, estivesse alinhado a ideais de direita ou ideais antipetistas, e com o passar dos anos foram se dando conta e percebendo o estrago disso e como levou um caminho sombrio. E esse mesmo jornalista, ao longo de 8, 7, 6 anos, passou a compreender certos mecanismos e mudou de ideia. Só que para uma grande parte da esquerda, a mesma esquerda que tolera ou aceita a reinserção social de um criminoso, essa mesma esquerda é incapaz de aceitar que as pessoas mudam de opinião, de ideias, de posições políticas, de ideologia, que são capazes de revisar o seu passado, o que disseram e se arrepender. Então, por exemplo, eu vejo que a Sherazade é um exemplo bastante simbólico disso, que era alguém bastante reacionária mesmo, com falas muito problemáticas, e com o passar dos anos a gente percebeu uma transição na fala da Sherazade, de modo que hoje ela seria uma progressista, talvez centro-esquerda, não sei. Mas, mesmo assim, as pessoas têm uma dificuldade enorme de aceitar isso, de aceitar mudança de pensamento, de aceitar mudanças de compreensão de mundo. É como se fosse uma fotografia estática e nós não pudéssemos mudar de ideia. Tivéssemos que estar, sabe, petrificados no passado. Então, a minha opinião nesse sentido tem a ver com isso, né? Figuras políticas e públicas que já apresentaram ideias problemáticas no passado podem sim ter mudado, podem sim ter revisado as suas visões, podem sim ter, sabe, reconsiderado as coisas e mudado. O Frota me parece ser um caso desse. Eu não posso dizer aqui qual é a intenção do Frota, o que ele pensa, o que passa por dentro da cabeça dele. Se ele é um oportunista de fato, alguém que só viu, sabe, a oportunidade de colar no Bolsonaro e se eleger e de repente romper com o Bolsonaro e agora se unir à esquerda ou aos progressistas, o que quer que seja, ou se de fato é alguém que mudou. Não posso dizer isso porque não estou na cabeça do Alexandre Frota. Mas eu vou contar aqui um fato para vocês que pouca gente sabe, que o Frota foi um dos principais informantes aqui do canal durante um bom tempo. Ele é alguém que me passava informações diretas do que se dava no Congresso e depois eu corroborava, né, confirmava isso com outras fontes, com a imprensa, com outros jornalistas. Então, sim, ele era alguém que há muito tempo tem se aproximado de comunicadores de esquerda para mostrar, talvez, a redenção dele, né? Mas se de fato mudou, não sei. Mas pode ser que tenha empreendido, sim, essa jornada rumo a uma compreensão melhor do cenário político. Pode ser, pode ser. Mas também compreendo quem rejeite a participação dele no governo de transição, porque há muitas outras pessoas, né, que estão há mais tempo alinhadas a esses ideais, que contribuíram para a eleição do Lula, que ajudaram no combate ao bolsonarismo e que poderiam ter sido selecionadas nesse momento em vez de um opositor que fez esse percurso de redenção. Há alguma razão para isso, certamente há alguma razão para isso, mas compreendo quem ficou revoltado. De qualquer modo, a gente tem que aceitar que as pessoas mudam. Mudam para pior, para melhor, então as pessoas mudam. Basta pensar em um parente bolsonarista, né? Que era uma pessoa normal tempos atrás e de repente é um radical agora, um fanático bolsonarista. Então, assim, o que aconteceu? Qual foi esse percurso? A gente tem que compreender isso também. As pessoas mudam, as pessoas transformam, são capazes de revisar suas decisões. E por fim, uma última notícia tem a ver com o YouTube desmonetizando todos os canais da Jovem Pan, com base no argumento de que eles propagaram desinformação eleitoral. Isso é importante porque fechar essa torneira do dinheiro tem contribuído sim para sanear o debate público. Muitos canais no YouTube ganham muito dinheiro propagando mentiras e falsidades. A Jovem Pan é esse caso. É uma emissora de rádio que propaga todos os dias desinformação, falsidades,
que instiga inclusive o golpismo bolsonarista. Então o que o YouTube tem tomado essa decisão me parece importante para fechar esse canal de dinheiro aí, essa torneirinha e talvez forçar a uma redefinição de mensagem da emissora. Pode ser que mude. Já mudaram uma parte do corpo de comentaristas, de jornalistas, então pode ser que gradualmente a Jovem Pan seja forçada a começar a se fiar nos fatos e não propagar falsidades e mentiras. Quer saber o que vocês pensam sobre essa história, essas três histórias, né? A primeira delas sobre o Xandão dando voadora no partido Bolsonaro, multa de 22 milhões de reais, quase 23 milhões, multa, bloqueio do fundo eleitoral, e o bicho tá pegando, então assim, Xandão, mais uma vez, segurando as rédeas da situação. Segunda história, Alexandre Frota participando da transição do governo Lula no setor de cultura. Como é que você vê isso? Como é que você entende isso? Ele é um oportunista? Ele é alguém que mudou? Tá certo isso? Participar agora ou não? O que você acha? E por fim, sobre a desmonetização dos canais da Jovem Pan. Deixe embaixo no comentário o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para uma força e se inscreva também no meu Clube do Livro Filosófico. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!